Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Portal do Espiritualismo aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema que é um pouco difícil de falar, porque eu vou abordar experiências espirituais que eu tive que foram bastante negativas, tá? Eu vou falar sobre alguns ataques que eu sofri dos espíritos das sombras, né? Dos espíritos negativos, né? O que são espíritos negativos? Espíritos negativos são aqueles espíritos que vivem na negatividade. Da mesma forma que os encarnados também podem viver num estado de extrema negatividade, dependendo das experiências que eles passaram, né? Eles podem viver com ódio, eles podem viver com mágoa, eles podem viver assim muito irritados, eles podem querer prejudicar outras pessoas. Isso é viver na negatividade, né? E os espíritos negativos, a gente costuma dizer que eles não são felizes, né? Eles não têm uma existência espiritual agradável, nada agradável, né? Eles vivem nos níveis inferiores que eles mesmos se colocaram, né? Então, o grande objetivo da vida deles é fazer com que outras pessoas que pareçam felizes, que estão bem, que vivem em paz, que essas pessoas não tenham mais felicidade, que essas pessoas não consigam mais buscar paz, que essas pessoas não consigam mais viver uma vida boa, tranquila, né? Uma vida elevada. Eles querem de todas as formas rebaixar a gente ao nível que eles mesmos estão, né? Porque para eles é insuportável existirem pessoas que estão bem enquanto eles se encontram mal. Inclusive, a gente vê muito isso aqui na Terra também. A gente vê encarnados com o mesmo tipo de comportamento. Como muitas vezes a gente desencarna e não muda absolutamente nada, né? A gente continua vivendo naqueles mesmos padrões negativos, né, de existência, os espíritos funcionam da mesma forma. Tanto que os espíritos são pessoas sem corpo físico, né? E como você, estando sem corpo físico, você fica muito mais sensível e você é muito mais quem você é, não existem máscaras, né? Eles vivem atuando de acordo com aquilo que eles são, de acordo com aquilo que eles sentem que eles devem fazer, né? E para eles não é uma coisa agradável ver pessoas vivendo em paz, serem felizes, né? E trilhando um caminho espiritual, se envolvendo com energias positivas. A luz ofusca as trevas, né? Existe esse, esse ditado, né? No esoterismo, que a luz ofusca as trevas, né? No espiritismo também a gente ouve isso muitas vezes, e é a mais pura realidade, né? Então, de alguma forma, esses espíritos negativos, inferiorizados, animalizados, grosseiros, né? Odiosos, né? Eles tentam de todas as formas tirar a felicidade daqueles que, né, estão bem, estão felizes, né? Às vezes a pessoa nem está necessariamente feliz, às vezes a pessoa também está negativa, né? E esse espírito se encontra nessas pessoas uma forma de domínio, né? De controle, de manipulação, e aí essas pessoas acabam agindo da forma que esses espíritos desejam que elas ajam. Mas eu vou contar para vocês hoje determinadas experiências que eu tive, vou contar rapidamente, não vou me demorar muito, e no final, depois de contar essas experiências, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para não passar por isso. A princípio, né, eu já recebi esse ataque, eu nem tenho noção de quantas vezes, mas foram dezenas de vezes, sem sombra de dúvida, né, sem pestanejar, dezenas de vezes que eu já passei por esse tipo de experiência, né? Inclusive, desde que eu comecei o trabalho nas redes sociais, o trabalho de divulgação da espiritualidade, esse tipo de experiência vem ocorrendo cada vez com mais frequência. Bom, eu estou dormindo, né, na minha cama, no quarto, e de repente eu me vejo naquele estado entre o estado de sono e o estado da vigília, né? Entre estar dormindo e estar acordado. E aí eu vejo o quarto, né? Vejo a cama, né? Vejo a janela, vejo o teto, vejo tudo ao redor. E de repente eu sinto que eu estou preso no meu corpo, né? E aí, ah, de repente, né? Eu vejo que começa a aparecer no meu quarto um, um ser assim meio. É difícil definir a cor, né? Mas assim, parece assim meio acinzentado, né? Meio uma coisa, um talhe assim meio obscuro, né? Meio obscurecido. E aí você vê esse espírito vindo na sua direção, né? Ele vem na sua direção e tal, e de repente como já aconteceu algumas vezes, né? Ele vem e pum, me dá um tranco assim, joga
irradia uma carga de energias negativas contra mim, né? E aí, geralmente, eu acordo no susto, né? Acordo berrando, né? Ah, e acordo assim, né? Assustado, mas de repente tomo consciência, né, do que aconteceu comigo e penso, bom, foi mais um ataque espiritual, né? Geralmente eu faço uma oração ou volto a dormir novamente e não acontece mais. Essa experiência que eu vivenciei já aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, né? Se a pessoa não conseguir manter a sua energia mais elevada, se a pessoa não conseguir se manter em paz, né? Se a pessoa não conseguir se manter num estado de espírito harmonizado, né? De plenitude, é muito comum que esse tipo de ataque ocorra com uma certa frequência, né? Para pessoas que fazem assim um trabalho de divulgação da espiritualidade como eu faço, né? No Facebook, aqui no YouTube, etc. Mas no Facebook, né? E eu já tive também uma outra experiência uma vez, onde eu fiz aquela chamada projeção astral, né? Muitas pessoas conhecem por projeção astral, desdobramento consciente, né? Saída do corpo, viagem astral, né? Enfim, tem vários nomes que a gente pode dar a esse, emancipação da alma também, né? No espiritismo, vários tipos de nome que a gente pode dar, né? Então eu tive essa experiência, né? Eu estava assim, não estava muito consciente, mas estava semi-consciente durante essa experiência e de repente eu vi que teve um espírito que veio até mim e que queria me atacar de alguma forma, desarmonizar, né? Fazer né? Baixar a minha energia, né? Porque o que esses espíritos mais querem fazer é baixar a energia da pessoa, porque assim eles podem ter mais acesso à energia da pessoa. Porque se a pessoa tiver num patamar de energia mais elevado, os espíritos eles não conseguem atuar sobre ela. Mas se eles conseguirem diminuir a energia da pessoa, né, e colocarem ela no mesmo nível que ele está, que ele se encontra, eles conseguem atuar sobre a pessoa muito mais facilmente, né? Então eu senti que ele estava querendo fazer isso nesse momento, ele estava querendo rebaixar minha energia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a irradiar para ele energias positivas, energias elevadas, energias amorosas, né? Energias boas, né? Energia de paz, de amor, de fraternidade, né? De compaixão, enfim, qualquer tipo de energia elevada, né? E aí eu vi que quando eu fiz isso, o espírito se afastou, né? Ele se afastou. Aí perdi ele de vista e tal. E aí parece que eu perdi a consciência de novo e comecei a sonhar, ter sonhos normais. De repente eu me vi tentando, quando eu recobrei a consciência, eu me vi tentando retornar ao corpo físico, né? Tentando retornar ao corpo físico, só que eu não conseguia retornar ao corpo físico, né? E aí eu comecei a perceber que meu corpo espiritual ele estava assim meio impregnado com alguma coisa, né? Não sei o que que era, não sei definir essa substância, né, que estava, mas na hora me veio, né? Me veio o pensamento, me veio a ideia de que isso tinha sido colocado em mim para impedir o meu retorno ao corpo físico. Eu não conseguia reacoplar, simplesmente não conseguia retornar ao corpo físico para acordar. E aí fiquei naquele estado de sono, querendo acordar e sem conseguir acordar, né? Gente, mais uma vez, tá um alerta para todo mundo. Eu não estou falando isso, esse tipo de coisa, para as pessoas ficarem com medo, né? Assim, se eu uma hora eu ia conseguir retornar, né? Isso não ia provocar meu desencarne, né? Como algumas pessoas costumam dizer. Isso não existe. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Isso aí é uma coisa que as pessoas não precisam ficar atormentadas com isso de forma alguma, tá? Inclusive é muito mais perigoso o que acontece no plano físico do que no plano espiritual, né? Mas, então eu senti que tinha mesmo, né, uma espécie de substância, uma energia, né, uma rede magnética, não sei como definir isso, né, que estava em mim e aí estava impedindo o meu reacoplamento, né. E aí novamente eu fiz essas mentalizações, irradiei amor, irradiei paz, né, irradiei tranquilidade, serenidade, né, compaixão, enfim, procurei ficar em paz, né? Pensei em Deus nesse momento e aí eu senti que alguma coisa foi mudando e eu finalmente consegui me reacoplar no corpo físico, né? E para mim ficou claro que na verdade foi aquele mesmo espírito que estava, né, impedindo que eu retornasse de alguma forma para o corpo físico, né? Essa foi uma outra experiência que eu tive. Já tive, por exemplo, experiências também de
sair do corpo, vir uma entidade, me jogar uma carga negativa e eu voltar para o corpo, né? Mas assim, a projeção astral geralmente não é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer. Fiz poucas vezes, né, ao longo da minha vida e sempre foi uma coisa assim, muito rápida. Fui, olhei assim ao redor e voltei para o corpo, né? Não é algo que eu consiga fazer com facilidade, não, né? Pelo contrário, não tenho nenhuma facilidade em fazer isso. Até gostaria de ter, mas infelizmente não tenho. Então eu vou contar agora para vocês uma técnica, né, que qualquer pessoa pode fazer para se proteger, ou pelo menos para obter um pouco de proteção, né, um pouco de um alívio, né, uma diminuição, pelo menos, desse tipo de situação, desse tipo de ataque, né, dos espíritos negativos. A técnica consiste no seguinte: você faz uma mentalização ou uma prece, como você queira chamar, né, uma meditação, mentalização, prece, né, não importa o nome. E você vai pedir nessa prece o seguinte: Deus, peço a Deus, peço aos espíritos de luz que eu possa ser útil no plano espiritual quando eu sair do meu corpo físico à noite, quando eu estiver dormindo. Eu desejo que os espíritos de luz utilizem o meu corpo espiritual, o meu corpo astral, né, na obra dos espíritos de luz, dos espíritos puros no planeta Terra, né? Você faz essa mentalização, tá? Porque aí o que vai acontecer? Se o seu desejo for sincero, se você realmente quiser ajudar na obra de Deus na Terra, os espíritos de luz eles vão te tirar do corpo, né? Quer dizer, eles não vão tirar do corpo, você já vai sair do corpo de qualquer jeito e eles vão te conduzir no plano espiritual, né? Então eles vão te conduzindo no plano espiritual e você vai ser levado para determinadas regiões, né, do plano espiritual. Aí depende de que tipo de... Não tem assim, não existe uma padronização, cada um vai fazer um tipo de trabalho, né? Onde você possa ser útil de alguma forma à obra de Deus na Terra, né? Mas para isso, gente, não basta só você fazer a prece de forma mecânica. Você tem que desejar isso do fundo do seu coração. Você tem que desejar muito, né? Lá no fundo mesmo, com toda sinceridade, sem máscara, sem enganação mental, né? Que você deseja realmente fazer parte desse trabalho coletivo que os espíritos de luz realizam, os espíritos puros realizam, né? De para a evolução da humanidade, para o bem-estar da humanidade, né? Então, por exemplo, um tipo de trabalho que podem levar você a fazer é para realizar atividades socorristas no umbral, por exemplo, né? Nas zonas inferiores, né? Aquilo que no espiritismo se conhece por umbral, né? Eu chamo de zonas inferiores, né? Zonas do submundo, né? Que existem espíritos que estão precisando de ajuda, diversos tipos de ajuda, né? E não basta simplesmente tirar o espírito lá do umbral, né? Como se diz aí. Existe todo um trabalho que se faz nesse sentido e os espíritos de luz vão te orientar, mesmo que você não lembre, não tem problema você lembrar ou não lembrar. Mesmo que você não lembre, os espíritos de luz vão te orientar nesse sentido e você vai fazer esse trabalho junto com eles, tá? Esse é só um exemplo de trabalho. Podem ter outros tipos de trabalho, né? Você pode fazer trabalhos também, por exemplo, de elevar a energia de determinados planos de consciência, enfim, né? Pode, muitos tipos de trabalho diferentes você pode ser orientado a realizar, tá? Então você faz essa prece, essa mentalização, essa meditação, como você quiser chamar, e aí do fundo do seu coração você deseja isso, você aspira a poder ser útil para a obra de Deus na Terra, e os espíritos de luz vão te conduzir lá. E aí o que vai acontecer? Quando os espíritos de luz te conduzirem, você vai estar protegido porque você vai estar fazendo trabalho junto com eles. Então eles vão te dar a proteção necessária para que você possa ficar no plano espiritual sem receber nenhum tipo de ataque, né? Sem você ir para as zonas inferiores. Ou se você for para as zonas inferiores, não vai ser pela sua própria energia, vai ser porque você foi lá protegido por eles e vai trabalhar de alguma forma, né, pelo bem dos espíritos que estão presos ali nesse submundo do plano espiritual. Bom, gente, esse assunto é bem longo, né? É um assunto bem extenso, mas eu vou parar por aqui agora para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Futuramente eu posso fazer outros vídeos a esse respeito, tá? Quero agradecer muito vocês terem assistido esse vídeo aqui. Por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais os nossos vídeos. Curte esse vídeo, tá? É importante você curtir esse vídeo para para esse vídeo começar a entrar nos Trend Topics, né? Para ele ser mais divulgado, né, no YouTube, para mais pessoas poderem ver, tá?
Agradeço muito a vocês por terem assistido. Muita paz e muita luz a todos.